Tirania de Aço capítulo 975 Corra pela selva. As forças combinadas dos exércitos alemão e Anandpur não pararam seu ataque após cercar e eliminar o restante das tropas de Bengala que permaneceram dentro dos limites da cidade em ruínas. Em vez disso, eles marcharam rapidamente para frente, com a infantaria de Anandpur pulando para trás em cima das panteras e marders, antes de cavalgá-los em direção ao inimigo em fuga. Infelizmente para o exército de Bengala, a maioria deles estava a pé e, contra a velocidade avassaladora do tanque Pantera, modificado com uma suspensão superior e um motor moderno, eles não conseguiram ultrapassar o inimigo que os perseguia. As selvas estavam densas com cheiro de sangue enquanto a divisão blindada alemã cavalgava e abria fogo contra dezenas de milhares de homens em fuga. Era como se o apocalipse tivesse descido sobre a terra e o exército de Bengala enfrentasse a ira dos céus. Centenas de tanques e veículos blindados atravessaram as árvores e lançaram fogo infernal sobre o inimigo, que fugiu desesperadamente para salvar a vida. Contra esses criminosos de guerra, não havia indulto. Muitos dos homens gritaram por suas vidas quando os tanques de aço de 45 toneladas os atropelaram e os esmagaram como insetos. A carnificina continuou até o pôr do sol, onde os alemães se esconderam em seus tanques em formação defensiva e reabasteceram antes de preparar o próximo ataque na manhã seguinte. Quanto ao pouco que restava do exército de Bengala, eles continuaram a fugir para salvar suas vidas. Isso incluiu o imperador Asa. Queria ficar o mais longe possível do inimigo, porém depois de tantas horas de voo, seu cavalo estava exausto, e ele sabia que não o levaria mais adiante sem descanso. Assim, ele se escondeu em um celeiro no interior da dinastia Yadava, esperando que o inimigo, que não estava muito atrás dele, ignorasse sua localização. O que Asa não sabia era que no céu acima, uma aeronave de reconhecimento rastreou todos os seus movimentos desde que ele abandonou seu exército na cidade de Devagiri. Neste exato momento, uma aeronave de transporte voava no ar acima do celeiro onde o imperador de Bengala se escondia. O coronel Andreas Ritter von Jaeger estava parado no compartimento de carga, com o STG-32 na mão. Esta arma foi modelada após o STG-44 da vida passada de Berengar, mas foi equipada com um novo protótipo de dispositivo. Um escopo foi montado neste rifle. No entanto, esta não era uma óptica comum e, em vez disso, era um dispositivo primitivo de visão noturna. A luneta de visão noturna estava presa a uma bateria, que Andreas e seus JAG de comandos usavam nas costas. Este sistema de imagem foi baseado no Vampir da era da Segunda Guerra Mundial, que prestou serviço no exército alemão no final da guerra durante a vida passada de Berengar. Havia uma expressão estoica no rosto do veterano endurecido pela batalha enquanto ele transmitia suas ordens ao esquadrão de operadores especiais sob seu comando. Homens, nossas ordens são para capturar o imperador de Bengala vivo e trazê-lo de volta para a cidade de Anandpur, onde ele será julgado. A força letal só é autorizada em caso de perigo claro e imediato para a vida de alguém. Caso contrário, atire para mutilar. Os soldados sob o comando de André saudaram seu oficial antes de responder às suas palavras com o grito de guerra pelo qual as forças armadas alemãs eram muito conhecidas. Salve a vitória! Imediatamente depois, a luz verde apareceu dentro do compartimento de carga e a escotilha se abriu, permitindo que André saltasse antes de qualquer um de seus soldados. O resto dos homens o seguiram logo depois, onde a unidade de comandos de elite caiu do céu sem a menor emoção em seus rostos esculpidos. Depois de lançar seus paraquedas em uma altitude extremamente baixa, os JAG de comandos pousaram na selva abaixo. A escuridão total prevalecia na região, enquanto nuvens escuras de tempestade cobriam a luz da lua e das estrelas. Apesar disso, os comandos alemães simplesmente ativaram seus escopos de visão noturna e olharam através deles, dando-lhes uma visão clara de seus arredores imediatos. Uma vez que eles se reagruparam no chão abaixo, o coronel Andreas conduziu seus soldados para o local que a Luftwaffe havia marcado como esconderijo do imperador Asa, onde eles começaram a cercar o prédio.
O imperador Asa segurou seu revólver enquanto suas mãos tremiam com uma sensação avassaladora de ansiedade. Ele encontrou este local somente depois que seu cavalo quase morreu correndo. Na verdade, a única razão pela qual ele ousou parar e se esconder dentro deste celeiro, que estava cheio de animais de fazenda, foi porque ele ouviu os gritos de seus soldados morrerem. Apesar disso, não havia sensação de tranquilidade no coração do imperador de Bengala. Na verdade, ele lutou para manter a calma, enquanto procurava constantemente na escuridão, com medo de que a qualquer momento o inimigo se revelasse. Foi neste momento que Asa ouviu um leve rangido perto dos portões do celeiro, fazendo com que o homem levantasse o revólver e disparasse os 6 tiros em direção à entrada. Embora seus ouvidos estivessem zumbindo por disparar uma arma em um espaço fechado, ele não viu nenhum movimento e, portanto, suspirou de alívio. No entanto, no momento seguinte, sentiu um punho colidir com seu rosto, derrubando no chão. Um bônus desse ataque foi que o revólver vazio caiu de suas mãos no chão, onde outro homem segurou a arma. Asa gritou a plenos pulmões, mas não havia ninguém por perto que pudesse ajudá-lo, e mesmo que um soldado de seu exército tivesse ouvido seus gritos de socorro, ele não responderia. Afinal, Asa havia abandonado seu exército à própria sorte, e os poucos que sobreviveram ao ataque alemão não perdoariam facilmente seu líder por um movimento tão covarde. Socorro! Socorro! Estou sendo atacado! Apesar de suas palavras, nenhuma ajuda apareceu. Em vez disso, isso apenas levou os Jade-Comandos a se comportarem de maneira cruel, atingindo seu cativo com os punhos para espancá-lo até a submissão. Andrés apenas zombou com desdém enquanto dava uma ordem a seu cativo com um tom severo em sua voz. Cale a boca antes que eu corte suas cordas vocais. Como resultado, Asa permaneceu quieto e submetido aos comandos alemães, que rapidamente terminaram sua tarefa. Assim que o imperador de Bengala foi preso e não conseguiu mais fazer barulho, ele foi jogado sobre o ombro de um soldado e arrastado para fora do celeiro. A primeira parte da missão Jade-Comandos foi concluída. No entanto, infelizmente para eles, essa também foi a parte mais fácil. Agora eles precisavam se arrastar pela selva, que estava cheia de tropas de Bengala ansiosas que tentavam fugir do avanço alemão. Se eles encontrassem qualquer um desses homens, eles teriam um tiroteio. Assim, os Jade-Comandos alemães iniciaram sua jornada até o ponto de extração, localizado no rio Tapi. Eles levaram apenas meio clique antes de fazer contato com uma empresa hostil. Nas profundezas da selva da Índia, uma companhia de soldados de Bengala caminhava durante a noite. Embora não pudessem ver muito, eles conseguiram encontrar seu caminho através da escuridão com uma série de tochas improvisadas. Naturalmente, os alemães avistaram o inimigo muito antes que pudessem vê-lo. Assim, eles se esconderam atrás da cobertura de árvores e arbustos, enquanto esperavam a passagem dos soldados de Bengala. Se não fosse por seus uniformes camuflados, era muito provável que o inimigo os tivesse avistado. No entanto, sob o manto da escuridão, os soldados de Bengala simplesmente marcharam, completamente inconscientes de que um esquadrão de soldados de elite da Alemanha estava por perto, com seu imperador como prisioneiro. Asa tentou fazer barulho para alertar seus soldados sobre sua posição, mas foi rapidamente nocauteado pelo Jade-Comando, que o carregou. Como resultado, Andrés olhou para o homem, que fez um gesto simples que transmitia os seus pensamentos. O que? Recebemos ordens para não matar o cara, mas nunca nos disseram para não machucá-lo. Como se estivesse se comunicando telepaticamente, Andrés apenas acenou com a cabeça em silêncio, enquanto segurava o rifle no ombro, continuando a mirar nas tropas de Bengala que passavam, caso a situação piorasse. Felizmente para o Jade-Comandos, os inimigos simplesmente passaram por eles sem aviso prévio, e somente depois que eles estavam fora do alcance da voz, Andrés deu a ordem para continuar se movendo. Em pouco tempo, Andrés e seus homens chegaram ao rio Tapi, onde um barco patrulha fluvial os esperava. O esquadrão de soldados jogou o imperador de Bengala a bordo antes de embarcar,
onde a tripulação do barco ativou os motores e os enviou rio abaixo até a Baía de Cambat. Durante todo o tempo em que atravessaram a selva, um soldado do esquadrão de Andrés cantou a letra de Hum Trot Jungli, uma canção de rock clássica usada pelos soldados americanos durante a Guerra do Vietnã na vida passada de Berengar. Sob a influência de Berengar, a música chegou ao exército alemão, especificamente em uso pelas tropas sob o comando de Arnwald, que passou o último ano treinando na arte da guerra na selva nas colônias alemãs de Adelaide. O comando alemão continuou a cantar a música até que ele e sua unidade chegaram à segurança da frota alemã, que forneceria os meios para transportar Asa de volta à capital Anandpur. Com Asa sob custódia de Daria, o exército de Bengala entrou em colapso total. A guerra na Índia chegara a um fim rápido e brutal. Tudo o que restava era capturar as regiões remanescentes do subcontinente indiano sob a bandeira do Império Anandpur e fazer uma investida final no coração do Império de Bengala. Quando a imperatriz Tamil finalmente soube da derrota impressionante de seu procurador e da implementação de tanques entre as fileiras do exército alemão, ela se sentiu compelida a fazer suas próprias máquinas de guerra, em qualquer capacidade limitada que pudesse administrar. Tirania de Aço capítulo 976. A vontade dos deuses. Berengário voltou para casa tão rápido quanto havia partido. Sua jornada foi de resultados mistos. Enquanto ele soube da localização de Odin e quando se encontrar com ele, ele também conseguiu de alguma forma irritar severamente a deusa Freyja, que poderia ter se tornado uma eterna inimiga dele. Talvez ela superasse a brutal rejeição de sua oferta com o tempo. Mas em sua experiência, as mulheres, especialmente as mais bonitas entre elas, tendiam a guardar seus rancores mesquinhos até a morte. Quando Berengar finalmente entrou em seu palácio, Linde estava esperando por ele. Ela não estava sorrindo. Na verdade, ela parecia estar de mau humor. Talvez ela não confiasse em Berengário para se conter em torno de uma deusa literal da beleza. No entanto, antes que o homem pudesse se defender, Linde apenas lhe perguntou uma única palavra. Nós iremos. Embora fosse apenas uma palavra, foi o suficiente para Berengário sentir a intenção assassina por trás dela. Como se ela estivesse ameaçando feri-lo seriamente se ele tivesse quebrado sua promessa a ela. Berengar apenas riu do ciúme mesquinho que exalava da figura celestial de Linde e, em vez disso, aproximou-se dela com um sorriso no rosto, antes de envolver os braços em volta da mulher e beijá-la apaixonadamente. Isso assustou Linde, que não esperava uma resposta tão íntima, e enquanto ela estava sendo beijada, ela tentou descobrir em sua cabeça o que isso significava. Este foi o ato de um homem culpado ou de um marido leal que havia retornado ileso da armadilha de uma sedutora. Por fim, o sussurro de Berengário em seus ouvidos confirmou que este era o último. Você deveria confiar mais no seu mestre. Linde apenas corou de vergonha e desviou o olhar de vergonha. Ela não tinha nada a dizer, mas o pensamento de seu homem transando com uma deusa real a enchia de raiva, especialmente uma que era vergonhosa o suficiente para assumir sua aparência. Saber que seu homem havia resistido a tamanha tentação enchia de orgulho o coração da bela ruiva. Como diretora da inteligência, a mente de Linde rapidamente voltou a questões importantes sobre seu encontro com a deusa e, assim, toda a vergonha, inveja e constrangimento dela desapareceram e foram substituídos por estrito profissionalismo. Embora ainda com uma pitada de rancor em suas palavras. Então me diga, o que a prostituta queria? Berengar zombou ao ouvir isso. Ele sabia que a resposta deixaria Linde ainda mais indignada, mas decidiu ser honesta com ela. Ele nunca havia escondido coisas da mulher durante todo o tempo que estiveram juntos, e seria amaldiçoado se começasse a fazê-lo agora. Ela tinha duas coisas para me dizer. Uma é que Odin está esperando por mim na Islândia, e duas, aparentemente os deuses, ou pelo menos seu panteão, decidiram que querem que eu gere um semideus. Parece que Freyja era um escolhido para fazê-lo. No entanto, antes que você fique chateado, saiba que eu a rejeitei. Quase me custou a vida, mas continuo imaculado. Ainda assim, devo admitir, fiquei bastante tentado.
Embora eu possa ter ido longe demais em minha rejeição e conquistado a ira de Freyja por engano, o coração de Linde foi imediatamente preenchido com uma variedade de emoções complexas. Enfurecido por Freyja querer a preciosa semente de seu homem, preocupado com a segurança de Berengar e curioso sobre o que ele disse para irritar a deusa a ponto de ela quase o matar. Por fim, ela não pôde deixar de fazer esta última pergunta. O que exatamente você disse a ela? Berengar sorriu enquanto arrastava Linde pelos corredores e para um local mais isolado em seu escritório, enquanto explicava o que havia dito. Eu disse a ela que ela era inferior a você em todos os sentidos, e que se os deuses insistissem em me reproduzir com uma de suas deusas, teria que ser alguém como Nertus. Aparentemente, ela não aceitou bem nenhuma dessas duas coisas. Se não fosse pela interferência de Odin, eu certamente seria um homem morto agora. Linde ficou profundamente chocado com o fato de Berengário ter ido tão longe em sua rejeição. Um simples não teria bastado. Ou o homem tinha um desejo de morte, ou ele era um maldito idiota. Por um lado, ela estava cheia de alegria, sabendo que seu homem a considerava tão bem. No entanto, ela foi consumida pela inveja com a menção de Nertus. Qual era o assunto de sua próxima pergunta? Você não vai realmente continuar com isso, vai? Berengar sorriu ao ouvir isso e colocou Linde em seu colo enquanto ele se sentava à escrivaninha. Ele acariciou o cabelo loiro sedoso da mulher, antes de confirmar que se os deuses apresentassem tal presente a ele, ele não o rejeitaria. Quem sou eu, um homem mortal, para rejeitar a vontade dos deuses? Tenho certeza que o nascimento de um semideus em seu panteão deve ser uma forma de garantir sua sobrevivência contínua. É o mínimo que posso fazer para retribuir toda a boa vontade que me demonstraram. Afinal, sem a ajuda de Odin, eu jamais teria entrado neste mundo, onde pude conhecer o amor da minha vida. A única razão pela qual rejeitei Freyja foi porque ela tomou a decisão tola de assumir sua aparência. E também porque prometi a você que não faria sexo com ela. Linde apenas fez beicinho ao ouvir essas palavras. Depois de todos esses anos, ela ainda conseguia se comportar de maneira tão infantil. No entanto, Berengar gostou desse aspecto de seu personagem. Demorou um pouco, mas no final Linde suspirou pesadamente antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Muito bem, já que você tem uma dívida com os deuses, você deve pagá-la. No entanto, eu não a quero em seu harém. Isso deve ser uma coisa única. Berengar riu ao ouvir isso, antes de acariciar suavemente o cabelo de Linde. Ele a beijou nos lábios mais uma vez antes de sussurrar algo em seu ouvido que a fez corar novamente. Você está tão preocupado que uma pequena boceta divina seja tudo o que será necessário para afastar meu favor de você? Você já deve saber que é minha alma gêmea, então por que está agindo com tanto ciúme de repente? Linde não respondeu a essa observação e apenas descansou a cabeça no ombro do marido. Ela gostava muito de ser chamada de alma gêmea por seu homem. Era um termo que ele nunca havia pronunciado para nenhuma de suas mulheres antes, e ela sabia que, de todas elas, era um título que só ela poderia ter. Embora Berengário amasse todas as suas mulheres de todo o coração, havia apenas uma mulher a quem sua alma pertencia, e essa mulher era Linde. A beldade ruiva já sabia disso há algum tempo, mas nunca tinha ouvido isso dos lábios de seu homem antes. Assim, neste momento, ela genuinamente não se importava mais se Berengário estava ligado a uma deusa ou não. Depois de acalmar a ira de sua esposa, Berengário foi rápido em perguntar sobre assuntos mais importantes, coisas que ele queria saber desesperadamente durante sua breve jornada para a Floresta Negra. Então, como vai a guerra na Índia? Foi só depois de ouvir essas palavras que Linde saiu de seu torpor e recuperou o seu profissionalismo. Melhor do que esperávamos. Em menos de 30 minutos, o exército de Bengala desmoronou sob o poder de nossas forças. O imperador Asa fugiu do local, abandonando seu exército à própria sorte. Mais tarde, ele foi capturado por nossos Jade-comandos e atualmente está sendo transportado de volta para Nangpur para aguardar seu julgamento. Como você esperava, o uso de metanfetaminas no campo aumentou muito o desempenho dos soldados de Anandpur.
Agora tudo o que resta é estudar suas taxas de dependência e criar um tratamento abrangente para nossos próprios soldados. Estimo que a guerra terminará dentro de um mês. Tudo o que precisamos fazer é permitir que as forças de Daria ocupem o resto da Índia e façam um ataque final ao Império de Bengala. Embora seu imperador tenha sido capturado, ainda há tropas em seu território que precisam ser eliminadas. No que diz respeito aos japoneses, eles ainda não perceberam que seus conselheiros foram assassinados, ou os crimes que as tropas de Asa cometeram em Devagiri. Podemos até ser capazes de dominar todo o subcontinente antes que aquela cadela albina perceba que seu procurador foi totalmente derrotado. Berengar não ficou totalmente surpreso com o fato de a guerra já ter acabado, ou pelo menos em qualquer capacidade significativa. Ele havia inventado uma doutrina de combate que mesmo um verdadeiro igual acharia difícil de superar. Combinando as vantagens do Blitzkrieg alemão em um nível tático com a doutrina soviética de batalha profunda em um nível estratégico e organizando suas tropas de maneira semelhante à doutrina de guerra blindada do ZOA no final da Segunda Guerra Mundial, ele duvidou que alguém neste mundo fosse capaz de derrotar seus militares. Muito menos uma potência de segunda categoria cujo exército estava operando em um nível tecnológico equivalente ao da era vitoriana. Assim, tudo que o homem podia fazer era sorrir e acenar com a cabeça enquanto fazia uma declaração simples sobre o grande esquema dos assuntos deste mundo. Bom, tudo está indo de acordo com o planejado. Tirania de Aço capítulo 977 Buscando vingança Frege olhou para as três irmãs Noane, que eram as donas do destino dentro do panteão germânico. Depois de ser totalmente rejeitada pelo alvo de seus desejos, a deusa não apenas ficou indignada, mas também em pé de guerra, buscando uma maneira de se vingar de Berengar por seus pecados mais hediondos. Nunca antes em sua vida Freyja havia sido rejeitada por um homem. Os deuses de todos os panteões lutariam entre si para ter uma chance de entrar em suas calças. E, no entanto, um imperador menor do plano mortal desconsiderou completamente seus avanços. Não só feriu o orgulho de Freyja como mulher, mas também como deusa da beleza. Se ela não podia seduzir um homem mortal, então ela não merecia sua posição. Na tentativa de se vingar dessa humilhação, ela optou por saber mais sobre seu alvo. Como resultado, ela decidiu visitar as várias divindades e seres sobrenaturais que haviam entrado em contato com o homem para saber mais sobre ele e, principalmente, seu destino. Weird olhou para a beldade ruiva, que, como sem um ato de desafio, teimosamente se agarrou à forma de Lindy com uma expressão nervosa em seu rosto bonito. A tecelã do destino não estava mais usando a aparência adolescente de Adela. Em vez disso, ela usava a forma de uma adolescente de cabelos loiros, com uma figura pequena e magra. Seu cabelo estava preso em rabos de solteiro como antes, mas em vez de modelá-los após a aparência de Adela, eles eram cacheados e de comprimento médio, junto com franja repartida ao meio. Seus braços, ombros e parte superior do tórax estavam cobertos de tatuagens nórdicas da cor do sangue. Ela apareceu como uma mistura não natural de uma adolescente ingênua e inocente, embora ainda tivesse a expressão estoica madura de alguém que viu a trama do destino e entendeu tudo o que já aconteceu e que eventualmente aconteceria. Naturalmente, ela sabia porque um jogador importante como a deusa Freyja estaria visitando ela e suas irmãs. Assim, com um leve suspiro de derrota, Weird foi rápido em dar voz aos seus pensamentos. Você veio perguntar sobre Berengário, filho de Segard. Estou correto nessa suposição? Um sorriso de escárnio mesquinho apareceu no rosto bonito de Freyja quando ela cruzou os braços sob o busto farto e fez beicinho em silêncio. Essa resposta foi suficiente para Will entender a verdade sobre o assunto. Ela foi rápida em dar voz às suas relações anteriores com o homem, mesmo sabendo que isso traria alguns problemas para ele. Afinal, embora ela própria sentisse um pouco de atração por Berengar, preferia não fazer de Freyja um inimigo. É verdade que uma vez ele veio aqui, onde falei com ele sobre assuntos do destino. Ele bebeu de Urerbrunner e viu que o destino tinha reservado para ele. Se você deseja fazer o mesmo, então posso convocar meu poço. No entanto,
Nem mesmo você, tão poderoso quanto você, pode mudar o destino do homem. Depois de dizer isso, Weird convocou seu poço, onde entregou uma concha cheia de água estrelada para a deusa Freyja. Sem hesitar, a beleza divina bebeu o conteúdo do poço do destino. Ao fazê-lo, ela testemunhou o destino de Berengário, desde o nascimento até a morte, em ambas as vidas. Quando ela finalmente recobrou o juízo, ela estremeceu em confusão quando uma simples pergunta escapou de seus lábios. Como isso pode ser possível? Pela primeira vez desde o encontro com Freyja, um leve sorriso surgiu nos lábios de Weird enquanto ela provocava a deusa sem medo. Agora você vê por que Odin o escolheu. Você ainda deseja se vingar agora que sabe a verdade? Os punhos cerrados com os quais Freyja havia chegado de repente se afrouxaram quando sua determinação vacilou ao descobrir a verdade. Depois de um suspiro pesado, ela balançou a cabeça, antes que um sorriso perverso aparecesse no rosto impecável da deusa. Não. Agora que sei a verdade, não vou machucar um homem. No entanto, de repente pensei em uma maneira muito mais tortuosa de me vingar dele. Uma expressão de preocupação apareceu no rosto de Weird enquanto ela balançava a cabeça em silêncio. Por que Berengar teve que ir e provocar uma entidade assustadora como Freyja? No entanto, agora que a deusa descobriu a verdade, não havia como voltar atrás. Assim, Weird só poderia pedir a ela que o deixasse a árvore do mundo em paz. Agora que você sabe, você está livre para sair. Apesar do tom rude com que Weird falou com Freyja, a deusa não se ofendeu e, em vez disso, com um brilho de determinação em seus olhos azul celeste, ela deixou o domínio das irmãs Norn de bom grado e sem incidentes. Só depois que ela se foi Weird conseguiu suspirar de alívio antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Espero que ele esteja bem. Berengar está deitado em uma trincheira lamacenta com um rifle na mão. Ele estava vestido com o uniforme de combate que atualmente era entregue aos JAG de comandos alemães. No entanto, em vez de uma arma modelada após o STG-44, ele empunhava um PKMS-74N, que era o AX-74N da Alemanha Oriental de sua vida passada. Quando um projétil de 75 mm explodiu nas proximidades e os estilhaços atingiram seu capacete de aço, Berengar gritou as palavras que nunca pensou que diria em sua vida. Morra seus filhos da puta japoneses. Depois, ele mirou na mira de ferro de seu rifle da série A que apertou o gatilho com o dedo apenas o tempo suficiente para disparar uma rajada de 3 tiros. O trio de balas voou pelo ar e rapidamente colidiu com o torso do inimigo antes de cuspir sangue e cair na lama abaixo. Depois de matar este soldado hostil, Berengar soltou o dedo no gatilho e reajustou sua linha de visão antes de atirar em outro inimigo que se aproximava. Foi nesse momento que um projétil químico contendo gás mostarda irrompeu em sua linha de trincheira, fazendo com que os homens sob seu comando saíssem da posição defendida e caíssem no fogo de metralhadora em uma tentativa desesperada de equipar suas máscaras de gás. No entanto, Berengário era muito lento e, ao sufocar até a morte com miasma venenoso, uma bela figura apareceu em sua visão. Seu último suspiro foi o nome da mulher que ele desejava. Lindo. No momento seguinte, tudo se transformou em uma névoa branca. Da cena anterior só restaram Berengário e a beldade ruiva. Só agora Berengário percebeu que estava sonhando. Sabendo que a beldade à sua frente com um sorriso agradável no rosto bonito não era sua esposa, ele ergueu as mãos em derrota e suspirou. Eu não pensei que você estaria invadindo meus sonhos novamente tão cedo, Freyja. Acho difícil acreditar que você desperdiçou tanta energia só para se desculpar comigo. Então, a que devo prazer? Um sorriso sedutor apareceu nos lábios de Freyja enquanto ela olhava para a luz celestial que existia ao seu redor. Em um instante, ela fechou a distância arrastando Berengário em seus braços com uma força invisível. Uma vez que o homem estava em seus braços, ela violou a língua dele com a sua. Um ato que Berengário imediatamente tentou recusar, mas de repente percebeu que era impotente para fazê-lo. Depois que Freyja finalmente soltou o homem, ela sussurrou algo em seus ouvidos que o fez estremecer. Aqui, em seus sonhos, estou no controle.
Se não posso ter você no mundo real, então terei que visitá-lo enquanto você dorme. Prepare-se, Berengar, filho de Segard, porque vou violar você todas as noites, até que você fique de joelhos e implore para que eu seja a mãe de seu filho. Nertus, como você ousa mencionar aquela velha bruxa como uma alternativa superior a mim? Todo o cosmos. Depois de dizer isso, a aparência de Frey já mudou. Ela não assumiu mais a forma de Linde, mas sua aparência era de uma beleza tatuada de cabelos dourados que era tão notável que nem mesmo Berengário resistiu a seus encantos. Com o estalar de seus dedos, as roupas de Berengárias dela desapareceram, enquanto os dois apareciam em um prado pacífico que Berengar só podia supor ser Folkvanger, o lendário salão de Freyja, uma vida após a morte para metade daqueles que morreram no campus de batalha. No momento seguinte, Freyja e Berengar foram transportados para dentro de uma maloca, onde uma cama cheia de peles os esperava, enquanto uma fogueira ardia no centro da casa, cujo calor se espalhava por todos os cantos da casa. Construção. Berengário não podia dizer nada, como se uma força avassaladora o impedisse de fazê-lo. Ele não teve escolha a não ser jogar junto com a vontade da deusa, que o arrastou para a cama e enfiou o rosto em sua vagina impecável. Por mais que o homem quisesse resistir, ele não podia fazê-lo. Em vez disso, ele foi forçado a lamber as regiões inferiores de Freyja pelo que parecia ser uma vida inteira, trazendo ao clímax em seu rosto, uma e outra vez. Talvez Freyja tenha se divertido demais durante esse tempo, porque por um breve momento Berengar sentiu seu controle sobre ele desaparecer, o que ele usou para lhe ensinar uma lição valiosa. Enquanto ela esguichava com a habilidade de sua língua, Berengar reposicionou a deusa, e encheu sua vagina apertada com seu pau enorme. Um ato que a pegou de surpresa. Ela imediatamente gritou e tentou parar o homem, mas seus comandos não funcionaram mais. Pare. Por favor. Você não deveria. No entanto, Berengar ignorou o pedido da mulher e puxou com força seu longo cabelo trançado enquanto a golpeava o mais forte e rápido que podia. Você acha que pode tirar vantagem de mim enquanto estou dormindo? Vou te mostrar o quanto sou homem. Quando eu terminar com você, você virá aos meus sonhos todas as noites apenas para me adorar. Assim, Berengar assumiu o controle da situação, e dentro desse sonho onde o tempo e o espaço eram o que se fazia, Berengar fodeu Freyja em todas as posições que conseguiu pelo que pareceu uma centena de vidas. No final, ele acordou com um largo sorriso no rosto. Um que as suas mulheres não entenderiam quando vissem. Quanto a Freyja, quando ela acordou em seu domínio divino, ela se sentiu violada. O que deveria ser um ato de vingança contra o homem que a rejeitou se transformou no sistema de prazer pessoal do homem. Apesar de todos os seus anos como deusa da fertilidade, ela não acreditava ter sido devastada de forma tão implacável e por tanto tempo. Embora ela cerrasse os dentes de raiva, pensando em como ensinar uma lição ao homem na próxima vez que ele adormecesse, havia algo gravado no coração palpitante de Freyja que ela ainda não havia percebido. Uma obsessão doentia pelo homem que a rejeitou. Tirania de Aço capítulo 978. Pronto. Quando você estiver, Berengar acordou na manhã seguinte nos braços de sua esposa, Yasmin, e sua concubina, Priya. Embora Yasmin sempre tivesse lutado para abraçar a ideia de compartilhar seu homem na cama, ela assumir o papel de figura maternal da jovem princesa indiana e, por extensão, a guiara na arte de fazer amor. Como resultado, sempre que ele dividia a cama com Yasmin, Priya insistia em se juntar a eles. Havia um sorriso largo no rosto de Berengar e, pela primeira manhã em mais de uma década, ele acordou sem armar uma barraca na cama. Esse fato surpreendeu Yasmin, que estava bem acostumada a aliviar o estado do marido todas as manhãs que acordavam juntos. Com uma expressão zombeteira no rosto bonito, Yasmin fez uma piada às custas de Berengário. Você está ficando velho. A princípio, Berengário não sabia do que a mulher estava falando, mas quando olhou para baixo das cobertas e percebeu que estava completamente flácido, sentiu a necessidade de explicar que acabara de suportar 100 vidas de sexo violento com uma deusa literal. Em seus sonhos. No entanto,
Depois de pensar nisso por alguns momentos, ele percebeu o quão insano isso soava e, portanto, não revelou o motivo de sua impotência matinal. Quando Priya finalmente acordou alguns segundos depois, havia uma expressão de empolgação em seu rosto, pois ela estava se preparando para o ritual matinal que acontecia toda vez que ela acordava ao lado do Kaiser. No entanto, ao olhar para o estado atual do homem por alguns segundos em confusão, ela começou a fazer beicinho enquanto questionava se Berengar estava bem. Por que está tão mácio? Você está bem? Preciso chamar um médico. Berengário nunca se sentiu tão compelido a esbofetear uma mulher em sua vida até este momento. No entanto, ele conteve o desejo de fazê-lo e forçou um sorriso antes de responder à pergunta da mulher, virando-a contra seu mentor. Yasmin já cuidou disso enquanto você dormia. Se você cochilar você perde, minha doce Priya. Um olhar de ofensa apareceu no rosto jovem e ingênuo de Priya enquanto ela olhava furiosamente para Yasmin por roubar sua diversão matinal. Yasmin apenas sorriu em resposta. Ela não negou a declaração do marido, apesar de ser patentemente falsa e, em vez disso, permaneceu em silêncio sobre o assunto. No entanto, sua expressão divertida fez com que a jovem princesa indiana entendesse mal e, como resultado, a garota simplesmente fez beicinho. Ao testemunhar tudo isso, Berengário apenas riu antes de sair da cama e se vestir para o dia. Depois de tomar banho e tomar seu café da manhã, o Kaiser voltou para seu escritório, onde assumiu suas tarefas diárias de papelada, imaginando o tempo todo se Freja realmente visitaria seus sonhos novamente, agora que ele havia lhe ensinado uma lição. A guerra na Índia progrediu sem problemas. Com o passar dos dias, a divisão blindada alemã, junto com o exército de Anandpur, caminhou pelo subcontinente indiano como libertadores, colocando a bandeira de Anandpur em todas as cidades por onde passaram. Após a crueldade do exército de Bengala e sua ocupação, muitos dos habitantes locais ficaram felizes em ver as tropas de Anandpur substituírem seus governantes anteriores. Ao contrário de seus colegas de Bengala, o exército de Anandpur, junto com uma brigada de engenharia alemã ligada à divisão, ajudou a reconstruir muitas das cidades que sofreram na luta contra a invasão de Bengala. No mínimo, eles consertaram estruturas críticas como estradas, poços, sistemas de irrigação, etc. Embora os estrangeiros de pele clara inicialmente assustassem muitos dos moradores, seus atos de bondade em apoio ao esforço de reconstrução lhes renderam uma reputação de bondade e generosidade, que se espalharia muito além das fronteiras da Índia. A 12ª Divisão Panzer continuou a avançar pelo continente, dividindo-se em brigadas de combate menores para cobrir mais terreno o mais rápido possível. A luta era praticamente inexistente após a Batalha de Devagiri, já que a esmagadora maioria dos soldados de Bengala havia tirado seus uniformes e abandonado seus equipamentos, antes de fugir para as fronteiras do Império de Bengala disfarçados de civis. Aqueles que eram inteligentes o suficiente se fundiram com as aldeias da Índia Central, sabendo que a sua terra natal estava condenada. Com a vergonhosa derrota do imperador Asia e o colapso completo e total do exército de Bengala, não havia a menor chance de que as poucas tropas que restaram na pátria pudessem se defender contra o poder esmagador do exército alemão. Atualmente, dentro da capital do Império Anandpur, o imperador Daria Tomara ficou ao lado do general Awaldirewig enquanto os dois homens discutiam sua vitória absoluta. O rosto jovem de Daria não estava mais cheio de rugas de preocupações desnecessárias. Na verdade, depois de esmagar as linhas inimigas e esmagar todo o seu exército em uma única batalha, ele sentiu como se um peso gigante tivesse sido tirado de seu coração. Tanto que parecia ter perdido 5 anos de idade no rosto. Pela primeira vez desde que se tornara imperador, Daria sentiu-se verdadeiramente grato a Berengário e, depois de beber muitas cervejas importadas, disse algo que provavelmente não deveria. Quando você finalmente retornar a Kufstein, informe ao Kaiser meus agradecimentos e diga a ele que ele pode ficar com minha irmã se realmente quiser. Armal riu ao ouvir isso. Mesmo que ele estivesse fora da pátria no ano passado.
Supriya realmente desejava ser íntimo de Berengar, então provavelmente já estavam envolvidos em um relacionamento. Assim, ele não pôde deixar de fazer uma piada às custas de Daria. Você quer que eu diga ao homem mais poderoso do mundo, um homem que enviou uma única divisão de suas forças armadas para esmagar seus inimigos, que ele tem sua permissão para foder sua irmã? Desde quando ele precisa de sua permissão para fazer qualquer coisa? Transmitirei sua mensagem, mas não se surpreenda se isso o ofender. Foi como se um balde de água fria tivesse passado pela cabeça de Daria quando ele ouviu essas palavras. Ele agora se sentia tolo por sugerir tal coisa. Com um sorriso amargo no rosto que exemplificou seu constrangimento, o imperador de Anangapur murmurou baixinho, apenas alto o suficiente para Amal ouvi-lo. Pensando bem, você pode esquecer que eu disse qualquer coisa. Embora Daria não soubesse quantas divisões blindadas o exército alemão tinha disponível, ele sabia que era mais de uma, e uma era tudo o que era necessário para encerrar seu reinado. Depois de um pouco de curiosidade, Daria não pôde deixar de perguntar sobre o número exato de soldados que o exército alemão tinha a seu serviço. Então, quantas divisões Panzer vocês realmente têm à sua disposição? Arnold não se importava em compartilhar tais detalhes com Daria. Não era como se isso fosse uma informação confidencial. Depois de tomar um gole de sua cerveja, ele sorriu com arrogância antes de responder à pergunta do homem. Temos cerca de 2 dúzias de divisões Panzer e Panzer Grenadier no momento. Cada uma com cerca de 12.000 homens e cerca de 561 veículos blindados, torres superiores e sistemas ópticos infravermelhos, permitindo que nossas equipes de tanques vejam na calada da noite. De fato, assim que esta guerra terminar, os tanques que participaram deste conflito serão enviados de volta à pátria para serem adaptados com as melhorias mais recentes. Como você já deve saber, o Kaiser está se preparando para a guerra com os japoneses e quer o melhor equipamento que puder colocar nas mãos de nossos soldados. Caso Berengar ainda não tenha lhe contado, esperamos seu apoio na guerra. Talvez não lutando na linha de frente, mas em termos de logística, contaremos com você quando chegar a hora marcada. Você pode considerá-lo um adiantamento da dívida que nos deve. Daria permaneceu em silêncio enquanto tomava outro gole de sua cerveja, enquanto olhava para o sol poente através das janelas de seu palácio. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, Berengar o chamaria para sua próxima guerra com o Japão e estava fazendo tudo o que podia para se preparar para isso. Depois de testemunhar os resultados de uma única divisão Panzer em ação, o imperador Anangapur não pôde deixar de sentir pena dos japoneses. Eles provocaram tolamente um oponente verdadeiramente temível. Com uma única frase, Daria respondeu às reivindicações de Arnaud. Estou pronto quando você estiver. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.